Muito boa tarde. Estamos aqui novamente para mais uma sessão de workshops de parceria com a CMC de Angola e com a CFA Society do Brasil e de Portugal. Hoje temos a enorme honra de ter connosco o Luís Pedro Costa e Silva. O Luís é brasileiro, trabalha com derivativos, como se diz no Brasil, ou derivados, como nós dizemos deste lado do Atlântico. O Luís começou a sua vida profissional até em engenharia, cursou engenharia elétrica e eletrónica. Chegou a trabalhar na área, acho que por um ano ou alguns meses, mas rapidamente migrou para a área financeira, trabalhando na área financeira, há cerca de 5 ou 6 anos. Os últimos 3 anos, trabalhou diretamente com derivados, e é sobre este tema que o Luís nos vem falar hoje. Luís, muito obrigado. Passo agora a palavra para você. Agradeço, Miguel, e agradeço a CMC por esse convite aqui. E reiterando, como foi afirmado, assim, acho que é parceria super bacana, o intercâmbio aqui que a gente consegue trocar essa informação de uma forma internacional. Acho que super proveitoso aqui os workshops e fico feliz aqui de compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho do mercado brasileiro aqui de derivativos. Vou começar aqui compartilhando a minha tela, acho que é possível ver, né? Tá lá, tá ótimo. Não, perfeito. Então, começando aqui conversando um pouco ali sobre o que é o contexto de derivativos e para que serve esse instrumento financeiro aqui. O derivativo, assim como o nome fala, derivativo ou derivados, aqui dependendo de onde é que você está, como você está adequado, ele é um ativo financeiro ali que ele tem como base o preço de outro ativo subjacente, né? É, Dentro desse processo, isso traz para ele algumas vantagens, e a gente tem ele com alguma cara, alguma particularidade ali de produto, né? Então, a gente consegue dividir os derivativos aqui majoritariamente ali em forwards, futuros, não deliverables, né, não entregáveis, swaps e opções, né? A gente tem essas quatro classes aqui que são as classes dominantes de derivativos, mas os derivativos eles são extremamente, principalmente quando a gente fala do mundo de derivativos de balcão, eles são extremamente adaptáveis e flexíveis, né? Isso acaba sendo um pouco da qualidade que o derivativo tem a entregar ali como um instrumento de gestão de risco ou um instrumento financeiro ali para fazer o controle de exposições ou até aumentar algum tipo de alocação em um fator de risco que você tenha interesse, esteja estudando ou esteja interessado em fazer o redigimento. E a gente consegue dividir os derivativos no comportamento deles basicamente em duas classes de ativos, né? Derivativos contingentes, né, que tem fluxos não lineares, são operações, são contratos que eles estão vinculados a um evento futuro, né, geralmente. Então, pode ser um nível, um patamar de moeda, quando a gente fala de moeda, um certo nível, um patamar de juros, para que ele tenha a sua liquidação financeira. E o outro grupo de derivativos acaba sendo os compromissos ali a termo, né? São derivativos lineares. Esses são os derivativos que são usados assim na maior parte ainda do mercado financeiro. São de mais fácil entendimento, né? E ainda assim com um certo nível de complexidade, mas acaba sendo a maior parte aqui do mercado financeiro internacional acaba utilizando essas estruturas de derivativos lineares. E né, para que servem os derivativos? Né? A gente entende que os derivativos eles têm a capacidade, eles são instrumentos que eles derivam de outros indicadores financeiros. A gente sabe que eles têm um potencial, né, positivo, potencial de liquidez, potencial de alocação enorme, mas necessariamente para que eu uso o derivativo? Né? Para que ele serve? Qual que é o intuito de eu fazer a contratação desse tipo de contrato? O derivativo ele tem ali nos seus quatro pilares, nessas quatro tonalidades máximas, as funções de fazer a proteção, acho que é o hedge, no mercado
financeiro no Brasil, e acredito que no mundo, na sua atualidade, acho que esse é o maior motivador ali para a utilização de derivativos, né? Ele também permite que você realize a arbitragem, né? Então a arbitragem acaba sendo aquela diferença do preço em dois ativos, em dois mercados diferentes, né? Ou com instrumentos diferentes. Então você consegue capturar distorções no preço, distorções no mercado, sem agregar risco ao seu portfólio, à sua exposição. Então a gente também acaba utilizando derivativos para realizar esse processo de arbitragem. A alavancagem e a especulação. A alavancagem ela tem um processo interessante porque ela necessariamente, quando ela é utilizada numa boa intenção, você pode aumentar o nível de exposição ao fator de risco que você tem um interesse, né? E dentro do mercado, aqui a gente tem diversos agentes, né? Tanto fundos quanto clientes corporativos, que têm necessariamente objetivos diferentes na relação à exposição do risco, né? Então, a alavancagem, se ela for bem utilizada, né, inclusive por agentes que estão dispostos a utilizar esse risco, ela pode ser tem um processo ali interessante de se utilizar. Geralmente para clientes corporativos ou hedgers, né, como a gente costuma chamar, que são corporações ou agentes do mercado financeiro que estão utilizando o processo para proteção, a alavancagem ela acaba sendo prejudicial à potencialidade da utilização do derivativo, né? Então, políticas de gestão de risco, políticas de controle ali, são muito bem adereçadas para não deixar esse processo de alavancagem correr sem a devida supervisão, né? E o último processo aqui é a especulação direcional. Então, os derivativos eles também permitem ali que você se posicione ou tome um fator de risco ali, visando unicamente o lucro daquela operação, né? Injustificadamente. Então, é porque por uma visão ali justificado ou não, você acredita que o determinado ativo vai ter um tipo de movimento, uma forma inteligente de se expor a esse movimento desse ativo é através também do produto derivativo, né? O derivativo ele em si ele não acaba sendo um instrumento que te dá a posse de determinado recebimento. Ele acaba servindo mais como um contrato, né? Que você se obriga, né? Se cria obrigações ou até proteções ali, no caso de seguros, né? Direitos, cria obrigações de direitos de realizar a compra ou a venda daquele determinado ativo. Então você não tem um ativo em si, mas você está exposto ao preço daquele ativo de uma forma indireta, né? E trazendo um pouco aqui uma pincelada aqui para o funcionamento do mercado brasileiro no que tange a utilização aqui de derivativos, a gente tem aqui os principais agentes aqui, mas não limitado a eles, né? O mercado brasileiro ainda acompanha o Conselho Monetário Nacional aqui como entidade máxima de regulação e até a Ambima aqui, que é a Associação dos Agentes do Mercado, para trabalhar na formação de preços, monitoramento de mercado e desenvolvimento do mercado de derivativos no Brasil, mas num relacionamento direto aqui com o mercado, um processo de liquidação, custódia, regulamentação e supervisão desses mercados. Esses três agentes aqui, eles acabam tecendo aqui, acabam pintando um pouco das cores de como funciona o mercado de derivativos hoje no Brasil. A CVM aqui, que é a nossa entidade reguladora aqui dos mercados e de valores e ativos mobiliários, ela foi, só para dar um pincel, ela foi criada ali em 76, desde 76 ela tem esse chapéu de regular e fiscalizar o mercado, né? Até antes de 2001 ela ficava limitada aos mercados de ações, debêntures, índices de ações, e o mercado necessariamente de moedas e juros ficava na competência do Banco Central, né? E hoje o Banco Central, que tem a atuação aqui dentro do mercado, né, a competência é uma da autarquia ligada ali abaixo da CMN, ele tinha essa capacidade de regulatória dentro dos mercados de juros e moeda. Essa capacidade ela foi passada para a CVM a partir de 2001, né? Então hoje o processo de regulatório e fiscalização dos mercados, dos mercados derivativos, eles são feitos pela CVM, e a gente tem a entidade aqui da Bolsa Brasil Balcão, que é a Bolsa de Valores Centralizados aqui do mercado financeiro brasileiro, que ela foi criada ali, a gente tem uma história de mais de 100 anos aqui dentro do mercado financeiro nacional com a Bolsa, foi criado no início do século XX ali para fazer negociação de
algodão, boi gordo e café, e no desenvolvimento desse processo ali a gente teve algumas bolsas, diversas bolsas no Brasil, com a Bolsa de São Paulo, né, o Bovespa, e a BMF ali foi criada no final ali do século XX ali com enfoque necessariamente maior em contratos de derivativos agrícolas e ouro, né. A fusão da BMF e da Bovespa criou a BMF Bovespa a partir de 2008 e, posteriormente, em 2017, com a integração da CETIP, ela cria esse gigante do mercado financeiro nacional aqui, que é a B3, a Bolsa Brasil Balcão. Então, hoje, todo o processo de liquidação, custódia dos derivativos, tanto do mercado de balcão, o famoso OTC, quanto do mercado de futuros, né, que é o mercado da Bolsa, é feito pela B3, feito pela B3 e através da B3, né? Então, isso aqui é só para trazer um pouco de uma pincelada no processo de como que estamos organizados hoje no mercado de derivativos. E no final do dia, quais são aqui os processos aqui, por que a gente utiliza derivativos, né? Quando a gente olha um pouco aqui traz um pouco das cores das luzes aqui das empresas, por que essas empresas, por que as empresas, por que os preços, por que os agentes do mercado utilizam os derivativos. Ele cria uma previsibilidade do fluxo de caixa, ou cria uma exposição, como assim comentado anteriormente. Ele agrega muita liquidez para o seu balanço, para a sua posição. Então, os derivativos eles são instrumentos que é mais fácil de você transacionar, justamente por conta do processo de que você não detém necessariamente o título, né? Você fazer a transmissão do título, muitas vezes as liquidações dos títulos, das posições, elas criam prejuízos ali, criando custos nesse processo de alocação. Então, o mercado de derivativos ele também aumenta a liquidez do mercado financeiro como um todo. No cenário, olhando no critério de empresas que utilizam esse mercado e acabam fazendo na posição de hedger, melhora muito o perfil de crédito dessas empresas, porque tira a volatilidade dos balanços, né? E também cria um processo melhor na formação de preços, né? Então você consegue criar melhor target para os agentes do mercado financeiro que utilizam ali para suas formações. Então, para destacar, eu queria começar um pouco no processo dos derivativos de juros, né? Por que os derivativos de juros são importantes aqui? Acho que a gente tem um foco aqui principal em derivativos de juros e moedas, mas eles estão estritamente correlacionados e coligados, né? Hoje, no modelo de precificação de derivativos, você utiliza as curvas livres de riscos de determinados países para que você consiga fazer a previsão de qual vai ser o preço futuro que você vai fixar, né? Quando a gente olha para qualquer título de valor mobiliário, o processo de arbitragem, né, um processo ali, um processo sintético para você realizar a formação de preço de um derivativo, que é esse compromisso futuro que você vai se encobrir de comprar ou de vender, se eu tomar a quantidade de dinheiro que eu preciso numa taxa livre de risco, né, fazendo aqui exposições fortes aqui do mercado financeiro, eu tenho essa capacidade de tomar posições, tomar crédito aqui através da taxa livre de risco. Então, se eu consigo tomar esse crédito através da taxa livre de risco, eu faço a aquisição desse meu título. No futuro, eu vendo esse título, eu pago esse empréstimo que eu tomei, teoricamente, eu teria uma posição sintética exatamente igual à do meu derivativo, né? Então, todo esse processo de formação do preço, né, pela lei econômica ali do preço único, para não permitir arbitragem entre esses dois preços, esse é basicamente o processo que eu vou fazer a formação de preços nos derivativos, né? Quando a gente fala de derivativos de juros, principalmente quando a gente fala de forward rate engagements, né, que são taxas futuras que eu consigo negociar hoje, né? Então, para daqui a 15 dias, como é nosso exemplo aqui, eu consigo determinar qual que é a taxa de um empréstimo que eu vou pegar, né? Então, eu fixo, eu travo uma taxa de juros de um empréstimo que eu vou pegar. Eu literalmente faço dentro desse processo, esse mesmo processo, com um pensamento. Se eu tomo um empréstimo hoje, mas eu aplico parcialmente esse meu empréstimo por 15 dias, ou no momento que eu vou começar, eu tenho esse mesmo processo aqui, eu consigo travar essa minha taxa de juros no preço no futuro, né? Então, a formação de preços de derivativos, ela está muito correlacionada, ela está muito ligada às taxas do mercado livre de risco, né? Sejam as Treasury Funds, quando a gente fala do mercado americano, a gente fala da Selic, quando a gente olha para o Brasil, né?
e as diversas taxas livres de risco ali, que são as que os governos soberanos acabam utilizando ali para fazer a captação de recursos no Tesouro Nacional, né? Quando a gente, falando aqui, voltando um pouco para a Forge, né, a FRA, que é a Forward Rate Agreement, que é um derivativo de juros, né, como o PEL capta os juros no futuro, e todo esse processo de contratação, né, até o início da minha taxa de juros, até o fim, recebe esse fluxo do dinheiro no tempo aqui, eu consigo entender ali, eu consigo fixar minha taxa, que é o preço que eu conseguiria receber, que é o preço que eu conseguiria emprestar esse dinheiro para daqui a 15 dias, eu conseguiria travar esse preço, tá? Então, o processo matemático ele é bem simples, ele está descrito aqui na tela. Se vocês tiverem qualquer dúvida aqui, eu acho que podem me interromper. Eu gostaria de fazer essa provocação, porque, embora derivativo seja um processo, falar sobre o derivativo seja uma coisa que eu não acho, né? Eu queria tirar um pouco do mercado esse medo de achar que derivativos são difíceis, mas ele leva um processo para a gente entender, né? A gente vai falar muito aqui sobre o fluxo de dinheiro no tempo, que é um fator importante aqui para a gente entender no processo de derivativos. Então, qualquer necessidade aqui de pontuação, eu peço que vocês me interrompam aqui, mas eu vou também abrir um espaço para perguntas no final, tá? Quando a gente fala também, passando um pouco ali do processo de FRA, um outro instrumento de derivativos que a gente traz, né, dentro daquelas caixinhas ali, que é o swap, né, o swap de juros. Qual que é a diferença ali? O que o swap traz de novidade para a gente? Ele permite que você troque, né, ele força a execução no final, mas ele permite que você troque ali a tua exposição a uma taxa, uma exposição a algum tipo de título, por uma outra exposição que seja mais adequada ou apetitosa ali para você decorrer no momento da sua posição, no momento do portfólio, né? Então, quando a gente fala aqui de um swap de juros, trazendo aqui um exemplo que a gente construiu aqui, a gente vai trocar uma taxa pré-fixada por uma taxa SOFR, né, que acaba sendo uma taxa flutuante ali do mercado interbancário. Então, se no momento da minha contratação eu faço a troca dessas duas taxas, né, eu tenho no final ali numa taxa pré-fixada para fazer comparação ao nosso exemplo aí do nosso FRA 4%, e eu tenho a SOFR do período ali, ao final do período ela é auferida, e eu vejo que essa SOFR está em 5%, a parcela que eu tenho a receber, que é essa parcela ali de 4% pelo meu período, tá? No meu período aqui de 60 dias, ela acaba sendo esses US$ 6.000 aqui, 6.666, e a parcela que eu tenho a pagar acabam sendo esse 8.383. A diferença dessas parcelas, eu tenho essa capacidade dentro do mercado, tá? De fazer a entrega total da minha contratação. Então, de fato, eu recebo 1.666.000 e eu pago 1.833.000, ou pode acontecer, como é comum aqui no nosso mercado brasileiro, em vez de eu fazer o movimento total desses volumes, eu faço os movimentos por ajuste, né? Então, eu acabo trabalhando um pouco mais ali na diferença entre a minha taxa ali de 8.000 e de 6.000, sendo 2.333, que é a diferença entre as duas, do que eu movimentar, então, de fato, receber na minha conta bancária o volume e ter que pagar o outro. Então, existe essa capacidade do mercado também de entender esse processo de liquidação. E quando eu falo aqui do processo de um swap de moedas, né, a diferença do meu processo de swap de juros, eu acabo fazendo esse mesmo processo de contratação da taxa de juros, só que eu faço em moedas diferentes. Tá? Então, eu capto ou eu me comprometo a pagar juros em dólares, ou em reais, ou em euros, ou em JPY, eu faço esse tipo de compromisso e eu recebo em outra moeda, né? Aqui para o meu exemplo, para ficar de fácil entendimento, eu trouxe um pouco aqui do mercado brasileiro, então vou fazer tudo em reais aqui para ficar um pouco mais fácil aqui. Mas, por exemplo, uma taxa de 5,40, né, que é uma taxa de câmbio bem próxima aqui da realidade atual, eu tenho um saldo ali, o meu mesmo valor inicial de US$ 1 milhão, ele acaba sendo 5.400.000 de reais, né? Se eu for fazer um comparativo de uma taxa pré-fixada hoje, que rola em torno dos 13%, né, e eu ter o compromisso ali de captar
na minha taxa SOFR, o que acontece no desenvolvimento ali do processo? Eu executo esse compromisso na contratação hoje em D0, eu não tenho nenhum fluxo de caixa, isso acaba sendo uma facilidade dos derivativos, eu não movimento, eu não pago nada para contratar, mas eu também não desembolso nada, não tenho nenhum movimento de fluxo de caixa na contratação, e no vencimento, em 60 dias ali, eu tenho o meu saldo ali de, uma arredondada de 117 mil em reais e 8.300 dólares. Se a gente faz esse valor desse dinheiro no meu fluxo no tempo, e se o meu dólar aqui, a minha moeda cambial, ela respeitar essa diferença implícita entre as taxas, que como se a minha inflação e a remuneração que eu estou sendo pago para correr esse risco, né, de pagar em uma moeda, captar em outra, necessariamente ele ao longo do tempo ele deveria ser neutro, né? No mercado perfeito ele deveria ser a mesma coisa. Então, se no final do dia meu dólar ali no momento do meu pagamento estiver entre 5,47, o meu valor a pagar e o meu valor a receber ele é equivalente a zero, né? Agora, se no final do momento, no final do dia, essa minha taxa cambial ela flutuar para cima ou para baixo disso, eu vou ter que oferir ali a diferença entre o que eu tenho, o valor que eu tenho a pagar e o valor que eu tenho a receber. Mas necessariamente, quando eu faço um swap de moedas, né, um swap em moedas diferentes, eu me comprometo a pagar nessa moeda, na moeda que eu estou captando, na taxa de referência que eu estou captando, e concordo também em receber em outra moeda, a moeda de captação, na taxa da moeda de captação. E o processo da troca de índices ele é muito relevante porque ele facilita no mercado internacional fazer o processo de captação, né? Então, quando a gente olha aqui para dentro da tesouraria, olha na área de global markets, isso facilita muito o acesso das empresas a fundos internacionais, a capital estrangeiro, capital internacional, né? Permite que você capte em outras moedas, né? E consiga o processo de fomento e uma melhor fluidez do capital, ele melhora os ajustes do mercado, né? Tornando mais fácil, mais barato captar nos mercados financeiros internacionais. E um outro produto aqui que eu gostaria de apresentar, né, das 3 caixinhas que a gente sempre fala lá, das 4 caixinhas que a gente fala no começo, são os forwards, né? Os forwards, se a gente olha olha lá atrás, a gente tem uma diferenciação entre 2 tipos de forwards. Os deliverables e os não deliverables, né? A gente sempre fala dos futuros que são entregáveis e não entregáveis. Por que a gente faz essas distinções, né? Geralmente em mercados ali que estão no processo de desenvolvimento do mercado de capitais, processo de desenvolvimento da economia nacional, a volatilidade cambial, né, ela é intensa. Ela tende a ser intensa, né? O câmbio, às vezes, ele tende a descorrelacionar e por conta disso, esses mercados tendem a ser um pouco mais regulados. A gente tem uma atuação muito mais forte ali dos reguladores econômicos para que esse mercado ele consiga não sofrer flutuações muito violentas, né? Então, na natureza desses mercados, e assim, o Brasil dentro disso, né, a gente geralmente trabalha com produtos diferentes quando a gente fala de derivativos de forwards não entregáveis e entregáveis. Os derivativos forwards entregáveis, eles acontecem como no swap, como comentado, no final do dia, no final do teu período, você vai lá e realiza a compra naquela taxa fixada, ou a venda naquela taxa fixada no volume total da operação que você contratou no início. Mas quando a gente fala desse mesmo processo no não deliverable, você trabalha através dos ajustes, ou seja, da diferença, né, entre o que você tem a pagar e o que você tem a receber. E é importante esse processo que você trabalhando pela diferença e não pelo volume total dessas transações, você diminui a necessidade da troca de moeda em conta corrente e suaviza essas oscilações, esses trancos no mercado, né? Então, como é que funciona um forward, né? E qual que é a diferença ali de um forward para um contrato futuro? Quando a gente tem um contrato futuro, que também é um compromisso a termo que se compõe a comprar, né, e a vender determinada quantidade de moeda, determinada quantidade de ativo, um futuro numa bolsa é padronizado, né? Então é um contrato padronizado por todo o mercado, né? Então você tem ali a quantidade de contratos que você compra, cada contrato ele tem uma quantidade padronizada de volume, e ao final, nos vencimentos ali dos pregões, você acaba sendo realizado o ajuste de mercado, né? Então os movimentos em conta dos ajustes vão acontecer na sua conta.
Num forward, né, que acaba sendo um derivativo de balcão, o processo de liquidação, de controle da marcação ao mercado da sua posição, ela só acontece no vencimento. Então, lá na frente, no período de 90, 60 dias ou até um ano que você fez a contratação daquele derivativo de moeda, você acaba realizando a diferença pelo ajuste. E qual que é a vantagem, né, vantagem e desvantagem que tem nos dois processos, né? O mundo, através do contrato de futuros, ele é padronizado, ele é mais fácil e os custos diretos e indiretos são um pouco mais claros, né? Mas dentro do mercado de forwards, né, você consegue mitigar e controlar um pouco mais a gestão do teu caixa, né? Então você não tem esse processo de decorrência dos ajustes, né? Esses ajustes eles acontecem de uma vez só no vencimento. Então, controle operacional, controle de caixa, o controle da tua posição, da emitimento da tua posição acaba ficando um pouco mais fácil operacionalmente, né? Mas existem vantagens e desvantagens para os dois produtos, embora o funcionamento ali, a necessidade no final do dia seja a mesma, que é a fixação no preço no futuro, né? No mercado aqui no non-deliverable, acho que é legal explicar e trazer esse processo, que é o que acontece, né, quando a taxa de referência, a taxa de liquidação daquele dólar que eu comprei ou daquela moeda que eu comprei, ela liquida nos vencimentos, né? Como é que funciona esse processo de ajuste? Aqui nesses dois exemplos, aqui utilizando uma taxa ali de 5,5695, né, 5,57 basicamente, numa ponta aqui exportadora, você recebe o ajuste quando o dólar aqui, que é a moeda usada de referência, ela está abaixo, né, daquela taxa que a gente estipulou. Então, eu que tive o compromisso ali, me comprometi a vender dólar a 5,5695. Quando o dólar que eu tenho no meu mercado à vista, ele chega na 5,50, 5,47, 5,38, o instrumento derivativo ele realiza o ajuste, né? Então, ele realiza o crédito, né? Um saldo em conta a receber de quem realizou essa posição vendedora de 189, 129, 69 mil reais, para que no final do dia, no total, a tua taxa efetiva seja esse 5,5695 que foi o contratado no início, né? E numa posição ali dólar importador, né, um dólar com comprador de dólar, a mesma coisa acontece, mas olhando uma posição direcional contrário. Então, né, então se você se compromete a comprar um dólar naquela taxa e o dólar sobe, né, no mercado à vista, você recebe essa diferença no momento da liquidação. É interessante entender esse processo de ajuste, porque é geralmente assim que os derivativos acabam trabalhando, né? Eles acabam trabalhando pela diferença de preço. Nos mercados futuros, né, como comentado, isso acontece no final de cada pregão, né? E nos mercados de balcão, isso acontece na liquidação no vencimento. Então, trazendo aqui o último ali das caixinhas dos nossos produtos, no qual a gente trabalha no mercado derivativo, que são as opções, as opcionalidades. Aqui existe um mar aberto ali para trabalhar. As opcionalidades elas entram naquela caixinha de contingency, né? Então, elas são derivativos não lineares, o processo de precificação dela no mercado é um pouco diferente daquele fomentado, né? Aquele comentado de você tomar pela taxa de juros e aplicar. Esse racional ele até funciona quando a gente vai fazer para uma modelagem, né? Mas ele tem um efeito mais carteira. O processo de precificação, né, de uma opção como seguro, como um evento contingente, ele é um pouco mais complexo do que os outros derivativos, né? Ele foi depois fragmentado ali, dissecado, exposto ali pelos um dos maiores expoentes do mercado financeiro, né? Que dos modelos ali, os autores dos modelos de Black and Scholes, né? Depois de quebrarem ali testando o mar aberto do mercado, mas mostrou-se um modelo que prevê com uma certa precisão o comportamento ali, qual que é o valor dessas condições. Então, uma opção, ela nada mais é que um direito adquirido de exercer uma compra ou uma venda naquela taxa que você fixou. Então, ela também trabalha nesse processo de fixação de preço. Eu também fixo o preço através dessas estruturas de derivativos. Mas nesse caso ela funciona como um direito adquirido, né? A gente fala que trabalha o processo ali é muito parecido com contratação de um seguro. Então, no processo de contratação de seguro, o que acontece? Você paga ali o valor de uma pólice, um prêmio, né?
para adquirir aquele direito, e você tem um direito adquirido por uma determinada quantidade de tempo, né? O processo de formação de preço de uma opção é da mesma forma. Você paga um prêmio inicialmente no processo de contratação, né? E você tem um direito adquirido de formação de preço ali. Então, nesse meu exemplo aqui, num strike a 5,40, e você paga esse prêmio ali de R$ 48 mil para fazer o modelo de contratação aqui da estrutura de opcionalidade, o que acontece ali ao decorrer do tempo? Se o dólar ele performa ali fora do que foi estipulado, então num processo ali um comprador de uma put, ele realiza a compra dessa put a 5,40 e ao decorrer do mercado no dólar spot, o dólar à vista está a 5,30, 5,20, a 5,15, você vai receber a diferença no mesmo modelo de ajuste, como a gente tinha fomentado lá atrás, né? Então, a diferença entre o câmbio ali de liquidação e o strike que você negociou, você vai receber, né, para que você tenha a realização ali do teu preço negociado, teu preço fixado, tá? Então você pagou aquele prêmio inicialmente e você recebeu a compensação através daquele prêmio. O que acontece também se você, numa ponta contrária ali, um direito adquirido de compra, que a gente chama de call, né? Você compra essa operação aqui, nosso exemplo, a 5,71, né? 5,72 basicamente, e o dólar ali, ele performa, ele sobe, tá? 5,80, 5,75. Você exerce a sua opção, né? Você realiza aquele direito de comprar o dólar a 5,70, né? E você recebe esse ajuste, então você recebe a diferença entre o seu 5,72 e o teu prêmio ali, o teu dólar spot no vencimento, o dólar de liquidação. E as opções, elas têm uma característica que é interessante, que são os prêmios, né? Esses prêmios que você adquire, ou os prêmios que você paga, né? Que são os prêmios que você paga no modelo da contratação, eles acabam tendo um papel fundamental aqui importante na formação de preço dessas estruturas. Existem também modelos aqui na contratação de derivativos em que, em vez de você comprar, pagar esse prêmio, você recebe esse prêmio, né? Então você vende esse prêmio, né? Então você vende essa estrutura de opção e se coloca na obrigação de cumprir para quem adquiriu esse direito. Mas assim, sempre no processo aqui na contratação e na utilização de derivativos, a gente tem que ter sempre muito cuidado em como a gente se posiciona, né? O que a gente quer fazer. Porque no final do dia o mercado ele reflete nesses prêmios ou nesses preços quais são as expectativas, né? Então, se as expectativas elas são cumpridas, ou você acaba correndo ali, acaba correlacionando um evento de cauda, a gente tem que trabalhar muito na gestão financeira, né, na gestão de risco desse processo, para que, se ocorrer o prejuízo, ele seja um prejuízo comedido, um prejuízo menos direcional ali trabalhando. Então, a gente sempre gosta de fomentar, quando a gente fala de tesouraria, fala de global markets, fala de acesso de capital internacional e processo de gestão de risco para os nossos clientes aqui no banco, principalmente, a gente sempre traz muito esse processo de cultura de gestão de risco, né? Que é o que eu tenho que fazer para ter um processo organizado de tomada de decisão de escolha, né? O derivativo, quando a gente fala de derivativos, a gente traz um pouco da nossa visão aqui para o processo da crise de subprime nos Estados Unidos. A gente também teve uma crise financeira derivada ali de algumas más execuções do derivativo dentro do Brasil, isso acabou refletindo dentro do Brasil. Então, o processo cultural de gestão de risco, o processo de mitigação de posição, o processo de controle do qual que é o volume que você está exposto quando você faz a contratação do derivativo, ele é muito mais importante, a gente gosta de comentar isso, que ele é muito mais importante do que todo o teu processo de tomada de decisão. O processo de tomada de decisão de contratação do derivativo ou não, ele vem em último caso, né? Então é super importante aqui, acho que eu não podia deixar de fomentar, mais do que como funciona a contratação de derivativos, como é que você gere o risco deles, né? Que é um contexto muito importante. Então, é sempre interessante você saber quais riscos você está exposto quando você faz o processo de contratação, ou seja, o processo de derivativos ele tem que ser olhado no efeito de carteira como um todo, então para as empresas, né, em indústrias, eles têm que entender como é que funciona o processo de formação de receitas e despesas,
para entender quais riscos são mitigáveis e se eu estou aumentando ou diminuindo o meu risco na contratação de um determinado derivativo numa determinada posição. Então, ter esses riscos muito bem definidos é um processo de controle aí, de cultura de gestão de riscos, né? Acho que para players aqui um pouco mais sofisticados, como investidores qualificados, fundos multimercados, esse processo de identificação de risco ele é inerente à natureza do negócio, então é mais fácil, né? Mas não só desses players aqui os derivativos eles são utilizados, né? A gente tem uma cultura aqui, um processo cultural aqui dentro do mercado nacional, falando aqui do Brasil, de tornar o mercado financeiro, o mercado de capitais mais acessível, mais barato e mais competente, mais ótimo para todos os agentes, todos os players do mercado, né? E isso também esbarra um pouco na utilização num processo mais líquido, que esbarra também, por sua vez, um processo de utilização de derivativos para facilitar o acesso ao mercado desses agentes. Então, o processo de identificação para esses agentes é muito necessário. Entender quais são os fatores de risco que você está exposto. E se aquele processo de contratação de derivativos aumenta, diminui, mitiga ou não o processo de gestão de riscos, é um processo tão importante quanto o processo de contratação. O processo de gestão desses riscos é um processo super importante também, porque além do processo de contratação, a gente tem que ter um processo de controle, né? Então você tem que conseguir definir se o derivativo ele está cumprindo um propósito para o qual você contratou ele. Então, se é um processo de hedge, né, um processo de proteção, ele de fato está te protegendo da exposição que você estava inicialmente projetando. Se é num processo de arbitragem, essa arbitragem está acontecendo, existe uma conversão de preço, se foi esse o motivo que você usou o derivativo. Se é um processo de alavancagem, esse derivativo ele está de fato aumentando a exposição, está aumentando o teu beta, né? Se o fator que está alavancando é o beta, está aumentando o teu beta a uma determinada estratégia. Então, o processo de gestão nesses indicadores, ele acompanha todo o processo da tomada de decisão. E a estratégia, né? A estratégia nada mais é do que você entender quais são os objetivos que você quer atingir, né? E se no teu processo de gestão esses objetivos eles estão caminhando para ser atingidos, né? Então, ter objetivos claros, né? Que é a definição de preços, né? Sempre fala existe um processo de ancoragem do mercado, existe um processo de tendência técnica do mercado. O fundamento ele tem que estar bem definido, né? Para isso, mas perseguir preços no momento de contratação, de gestão de derivativos é importante, porque quando você materializa aquela sua expectativa, você materializa aquela tua proteção, você materializa aquela tua margem, aquela tua proteção da sua margem em números, fica mais fácil de você executar a sua estratégia, né? E a execução, que é quem que está apto a tomar a decisão de fazer a contratação. Esse último processo ele é bem importante, quando a gente olha para o mercado financeiro como um todo e olha para os agentes como um todo, principalmente para as entidades corporativas aqui que estão acessando esse mercado financeiro, quem que tem a capacidade de tomar a decisão da contratação. Isso é importante estar bem definido, bem delimitado, porque é um fator, o decisor de tomar decisão, o processo de decisor, ele tem que estar inerente à cultura de toda a companhia. Então, aquele que contrata, aquele que faz toma a decisão de contratação, dentro de todo o processo decisório, da gestão, da estratégia de análise, aquele que vai apertar o botão, quem que pode apertar o botão, até qual valor que eu posso apertar o botão, até qual que é o volume que eu posso apertar o botão para que eu faça a contratação daquele derivativo, tem que estar bem definido no processo de política, né? Então, o processo que a gente fala de cultura de gestão de risco, ele é um processo cultural porque ele tem que estar intrínseco em toda a cadeia hierárquica, né? Todo o processo de decisão ali na cultura da tua empresa, na cultura da tua companhia, né? Independente do agente e da natureza do business desse agente, né? Dentro do mercado financeiro. E trazendo um pouco aqui, queria mostrar um case aqui, acho que é um case do mercado nacional que aconteceu, uma falha no processo cultural de contratação, né? A partir desse case de cenário nacional, a gente conseguiu desenvolver mais, né? Conseguiu, obviamente, através de um longo processo do mercado financeiro para superar, né, esse intercalço, essa intempérie,
a gente conseguiu criar processos mais diligentes, mais robustos, mais adequados para o dimensionamento de risco, mas é importante trazer da onde é que saiu essa falha, como essa falha aconteceu, qual que era o cenário internacional no contexto dessa falha. Então, antes da crise do subprime, em 2007, o mercado cambial aqui brasileiro ele estava bem comedido, né? O dólar rondava ali não mais do que 1,80 ou 1,90 e ele operava dentro de bandas bem delimitadas, quando a gente, principalmente falando do mercado de derivativos de moeda, o que trouxe para diversos agentes aqui dentro do mercado uma falsa sensação de, de segurança, né? De estabilidade. Então, nesse processo, o que muitos agentes aqui, muitas companhias com capacidade para tomar risco aqui dentro do mercado fizeram, né? Na realidade, nem tomar risco, né? Capacidade de se expor, né? Dentro do mercado fizeram. Fizeram contratação, né, de derivativos em posições alavancadas, né? Então, você entrou em posições de derivativos exóticos, né? Que são posições através de opcionalidades com barreiras, né? Então, são mais derivativos de contingentes que criavam processos alavancados em momentos de ajuste negativo. Então, naquela parte em que você tem a obrigação de pagar, né, de realizar o pagamento estava em 2 para 1, estava em 3 para 1, então existia um processo de alavancagem e estava o processo de ganhos ali, o processo de ajuste positivo, o processo de gestão de mitigação de risco estava limitado. Então, nesse cenário que você faz uma contratação de derivativos, né, única e exclusivamente para receber os prêmios, para melhorar posições e para entrar num business assim, que é um business de, de expectativa, na qual você não tem dominância, não tem os fundamentos, né? Foi a receita ali do caos perfeito para que você tivesse uma crise ali, um ponto, né? A gota total ali, a gota final na crise do mercado. Então, o que aconteceu depois da crise financeira ali, a crise do subprime, né? Uma fuga uma fuga para a segurança ali no mercado americano. O dólar ele teve um spike elevado, ele teve uma corrida ali, o processo, a nossa moeda ela teve uma depreciação forte. Então essas empresas, né, estavam nessa posição em que elas de certa forma apostaram ali contra o dólar, elas tiveram prejuízos financeiros elevadíssimos, né? Esse caso em gestão assim que é um dos casos mais emblemáticos aqui, a companhia ela perdeu 75% do PL dela, né? Patrimônio líquido dela. Se forçou numa crise total de confiança do setor, né? Criou uma crise no processo de confiança dos derivativos, né? E também isso daí foi agravado pela crise do subprime, que também tiveram um processo de derivativos atrelados, né, ao processo do risco sistêmico que a crise desencadeou ali lá em 2008. Então, quais foram os aprendizados do mercado quanto a isso, né? A necessidade de adequação do perfil de risco. Então, o banco aqui como intermediário e empresa parceira, ele tem a capacidade e tem a obrigação de entender se aquela pessoa que está fazendo a contratação, né, aquela entidade que está fazendo a contratação do derivativo, ela tem a competência, ela tem a exposição, ela tem a necessidade de estar fazendo aquilo. Então, o processo de suitability aqui tornou-se obrigatório ali a partir de 2009, 2010 com a Coremec, ele foi intensificado, então o suitability acabou se tornando obrigatório. Então, os agentes do mercado para fazer a execução de contratação de operações, tanto na B3 quanto operações no balcão, eles têm que estarem adequados, né? Então, tem que ter a capacidade, tem que ter a exposição, eles têm que ter a vontade também, né? Então, existe ali um formulário de propensão a risco, de apetite a risco, ali a gente chama de API aqui no cenário nacional, que é o perfil do investidor. O investidor ele tem que estar apto a tomar o risco, tem que ter a vontade de tomar o risco, né, para que também não seja vendido, não seja fomentado posições que são contrárias ao que esse investidor acredita, né? O processo de transparência, né? A CVM passou a exigir mais transparência, mais explicações,
nas notas dos balanços das companhias, do porquê que elas têm aquelas posições, se aquelas posições condizem com a realidade formal da empresa. Isso foi um marco regulatório que a gente aprendeu ali a partir dos usos errados do derivativo. E o fortalecimento das normas contábeis, né? Acho que no processo de auditoria dentro do cenário nacional, a gente começou a entender mais e ter uma necessidade mais rigorosa no tratamento dos derivativos dentro do balanço das companhias, do balanço dos CNPJs que a gente tem dentro do mercado financeiro nacional, e a marcação desses derivativos, elas têm uma regra, né? A gente obedece a IFRS atualmente, então você tem que fazer a marcação a mercado desses derivativos, né? A gente também tem um processo ali de hedge account, que é o processo contábil do como você utiliza o derivativo para fazer a gestão de risco no balanço da sua empresa, né, e como é que você declara esse processo de derivativo através das suas dívidas, das suas exposições e dos derivativos contratados, né? Então a gente passou por um rigor maior ali no processo de adequação do mercado financeiro através do processo dessas instituições, né? Desse percalço que a gente teve ali no meio do caminho, tá? E agora eu queria abrir para vocês aqui também um pouquinho de perguntas, se ficou alguma dúvida, se entenderam um pouco aqui do processo de derivativos, e ficar aberto aqui ao bate-papo, né? Acho que o bate-papo aqui ele sempre fomenta ali e materializa um pouco da informação que a gente acabou de compartilhar. Luís, muitos parabéns pela apresentação. É claramente o tema mais complexo abordado em todos os workshops. Derivados ou derivativos é de facto muito complexo. Como o Luís disse, quem quiser colocar questões, por favor, se ninguém quiser, eu também tenho aqui uma ou duas, mas primeiro a audiência, quem quiser colocar questões, por favor. Boa tarde, não sei se me ouvem, Luís, Miguel. Ouvimos sim, Pedro. Boa. Muito obrigado pela apresentação, excelente apresentação. Eu estou aqui fiquei com uma dúvida quando falaste nos ajustes dos NDFs, portanto, são derivados de balcão. Tipicamente, nós, portanto, o que se sabe é que as margens existem para futuros, não é? E eu queria perceber se esse mecanismo de margens e, portanto, de mitigação de risco de contraparte nos derivados de balcão, incluindo swaps e os FRAs, não somente nos NDFs, existe no Brasil. Portanto, eu sei que há modelos que já prevêem o mark-to-market diário portanto, as chamadas de margem. Perfeito. Eu queria perceber se isto existe. Portanto, este é o exemplo, não é? Portanto, via aqui o ajuste, se é diário ou é apenas na data de liquidação. Fiquei sem perceber. Não, perfeito. Acho que é uma ótima pergunta, tá? Para o risco de contraparte aqui, acho que todos os agentes do mercado, principalmente os market makers, né, e os dealers, eles fazem um esforço enorme aqui para que você mitigue esse risco de contraparte, tá? Então, o risco de contraparte, ele existe quando se faz a contratação de derivativos, né? Tanto em qualquer uma das pontas, né? Tanto para quem está contratando, quanto quem está provendo a liquidez desse derivativo. Então, existe um risco de contraparte, acho que é ínfimo, mas existe, por exemplo, do banco que você contratou seu derivativo quebrar e ele não te pagar esse ajuste. E também existe o risco de derivativo quando a gente vê na parte contrária, né? A empresa ou o player do mercado ele não pagar ou não querer pagar o ajuste derivativo. Isso é precificado dentro do modelo de derivativos. Então, quando você faz o modelo de precificação, né, a taxa que eu vou te dar para fazer a formalização, esses preços estão embutidos ali, ou no mínimo deveriam, se não tiver nenhuma irregularidade no mercado, mas isso acaba sendo um esforço do mercado como um todo. Então, os bancos eles têm uma política, então a gente tem uma política muito forte de concessão de crédito, né, de concessão de limites de crédito para derivativos, né. Dealers também do mercado hoje eles já trabalham com isso também, então eles fomentam um limite de crédito para aquele cliente, sabendo que estou correndo um risco de crédito, mas para aquele player, principalmente quando falo de derivativos de balcão,
que acaba sendo um tipo de negociação bilateral, eu tenho que estar confortável em correr o risco de contraparte, né? Assim como aquele player, quando ele contrata de mim, ele tem que estar disposto a correr o risco de contraparte do banco, né? E a mitigação desse risco ela ocorre numa formação de mercado, na formação de mercado como um todo. Então, no preço de derivativo está incluso esse processo, e esse risco existe, tá? Mas ele está incluso nesse processo, no toda a metodologia, no processo de concessão de crédito que está por trás de todo o processo de contratação, que são as linhas de limite de crédito que a gente fomenta para os derivativos de balcão, eles estão dentro desse processo, e quando a gente olha para os derivativos e derivados aqui de bolsa, né, esse processo ele acontece também, mas através de um ajuste diário, né? Então, hoje, se você contrata um derivativo na B3, você não sendo um investidor institucional, um investidor qualificado, você acaba sendo um investidor menor, você realiza esse processo de contratação, um derivativo de balcão, no final do dia você recebe esse ajuste da marcação ao mercado. Então, esse processo, inclusive, de no final do dia você ser liquidado ou você ser creditado, é justamente para mitigar esse risco de contraparte num processo de contratação de derivativos de bolsa, né? Pronto, era isso que, pronto, neste slide eu tinha ficado sem perceber. Portanto, claramente não há um mecanismo de acertos, de margens diários no exemplo do NDF. Existe Exato. Nos forwards, nos não. futuros Geralmente não. existe. Pronto, mas eu sei que há realidades que já incluem um sistema não vou dizer de risco zero, mas de grande mitigação do risco por sistemas de chamadas de margem. Sim. Exatamente. Outra questão, eu fiquei sem perceber aqui no FRA, aquele montante dos 5 mil dólares, podias voltar atrás, faz favor. Como é que foi? Porque eu não vejo aqui uma taxa em princípio tinha que fazer por comparação atrás, dois atrás, acho eu. Perfeito. Exato. Há aqui um montante, a parcela de 5 mil, tem que ser por comparação esta taxa FRA com uma taxa de mercado, não é? Perfeito, acho que é super honesto aqui a pergunta. Esse foi um cálculo que eu acabei tomando a liberdade de fazer aqui e acabei não explicando muito bem a conta, tá? Mas o que acontece ali na taxa prefixada ali que a gente acaba colocando? Eu coloquei como dado, tá? Ok, sim. Então foi uma liberdade aqui que eu tomei, uma presunção assim que eu tomei como dado. Mas o que acontece quando a gente fala do FRA, né? Essa taxa de 4% que acaba ocasionando esses 5 mil dólares ali no final, ela é negociada no momento da contratação, né? E como é que ela é precificada, né? Respondendo bem, ela acaba sendo precificada como a taxa para que eu faça a contratação para 60 dias, né? Então, se eu tenho uma taxa de contratação para 60 dias, que hipoteticamente pelo período 5%, tá? Vou fazer uma conta linear para ficar mais fácil aqui. Seja 60 dias, seja 5%. E a minha taxa de aplicação no momento da contratação em D0 até D15, então uma taxa agora não de tomada de risco de crédito, mas uma taxa de aplicação, ela acaba sendo de 1%, a diferença desses 5 com 1 dá os meus 4%, que no final do dia dá essa minha parcela de 5 mil dólares, tá? Então, eu não sei se eu acabei respondendo essa pergunta, e de novo, Isso, acaba sim. sendo... Sim, percebi. Tá? Pronto, faltava aí um elemento, mas agora percebi a ideia. Relativamente à questão anterior, não há margem, mas as corretoras fazem constantemente, frequentemente, o cálculo do valor do ajuste, não é? Ou seja, tem que haver um sistema, provavelmente informático, que permita fazer esse cálculo com alguma frequência, ou não? Não, com certeza. Acho que Claro. dentro do processo, até nós, como instituição financeira, os bancos também fazem esse ajuste, esse cálculo diariamente para Claro, controle de posição, tá? claro. Então, tanto no mercado OTC quanto no mercado balcão, o processo de controle do nível de ajuste ele é feito diariamente. Acho que a única diferença entre o mercado de balcão organizado dentro do Brasil e o mercado na Bolsa quando que eu vou fazer o débito desses ajustes, né? Então, a Bolsa necessariamente existe um processo de chamada de margem nos dois casos, né? Mas quando você fala de contratos padronizados, esse processo de chamada de margem ele tem uma tolerância menor, ele tem um desaforo menor. Então, ele depende muito da garantia que você depositou. Então, hoje, quando você vai fazer qualquer tipo de contratação
de derivativos na bolsa, por exemplo, você tem que dar uma garantia, né? E também isso acaba efetivando como um custo ali, implícito quando você faz o derivativo de balcão, mas existe uma garantia que você tem que dar na bolsa para que você consiga efetivar as contratações desses contratos, né? Então, quando você tem uma garantia e tem um haircut ali, que é a diferença do quanto que você tem para essa garantia, quando essa chamada de margem, o cálculo do teu MTM, ultrapassa isso, ocorre o processo de chamada de margem. Isso tanto no mercado organizado, né, no mercado balcão, quanto no mercado bilateral aqui, no mercado de balcão, quanto no mercado de contratos futuros. A diferença é que no balcão, geralmente, eu estou mais associado ao teu limite de crédito que tua garantia, né? Então, eu sou seu garantidor, eu tenho modelos de limite de crédito, em que eu, nesses modelos de limite de crédito, eu aufiro a sua capacidade de me pagar de volta, né? E no mercado de balcão você tem que prover essa garantia para que você prove que você tem essa capacidade de pagar a câmara de liquidação no momento da liquidação desse derivativo. Então, mais uma questão. Essa garantia é um montante, é um valor que se coloca à parte ou é um banco que vem dar uma garantia, que vem cobrir o risco? Como é que... Ou tem várias Quando a gente tá, opções? várias opções, várias opções. Então, depende muito da sua capacidade, depende muito. Mas usualmente são títulos isentos, né? O limite são títulos isentos ali, ou cash, né? O dinheiro de fato à vista, tá? Está E ali teve uma uma pergunta pergunta. no chat. No Isso. chat. O Hegel pergunta quais são as taxas de referência utilizadas para precificação da taxa negociada para a operação? É o CDI ou o Selic? Perfeito, perfeito. Na realidade, depende muito da entidade com quem você está negociando, tá? Então, o que acontece usualmente? A gente acaba utilizando taxas livres de risco para fazer a precificação de qual seria o valor justo daquele derivativo, né? Mas no momento da negociação, quando você vai tratar com um dealer, né? Quando você vai tratar diretamente com o dealer ele coloca esses pormenores dentro. Então, eu coloco qual que é o risco de contraparte para executar a precificação, eu coloco qual que é o funding. Então, quando a gente fala, por exemplo, você consegue ter preços diferentes quando você fala do mercado de balcão, se você cota com instituições diferentes, porque aquelas instituições elas têm capacidades diferentes de acessar essas taxas de juros, né? Então, o risco que eu, como um banco, tenho para acessar o mercado local e o mercado internacional ele é diferente do risco que um Goldman Sachs, um JP Morgan também tem. Então, vão ter derivados que vão ter uma capacidade de proporcionar um preço melhor, porque ele tem essas curvas melhores, né? Ele consegue acessar um CDI mais tanto para a captação dele, mas a curva dele de dólar, né? Não acaba sendo cupom cambial, acaba sendo uma treasury em que ele pague muito menos do que eu. Então, no final do dia, o preço efetivo dele pode ser pior ou pode ser melhor do que eu tenho, tá? Então, quando a gente fala de mercado de balcão, depende. Pode ser CDI mais alguma coisa, pode ser Selic mais alguma coisa, depende da curva que eu tenho acesso. Quando a gente fala de mercado de padronizado, que eu falo da bolsa, contrato em bolsa, ali os custos eles são mais diretos, né? Então, como você tem um custo de ajuste, você tem que deixar um título parado ali ou cash para fazer o acesso, ali o preço ele está muito mais especificado como se fosse uma Selic, né? Uma Selic contra um cupom cambial, né? Então você tem essas taxas livres de risco. Então, no final do dia, qual que é a taxa? A taxa do banco acaba sendo CDI mais alguma coisa. A taxa na bolsa acaba sendo Selic. Se a gente for fazer a grosso modo, vou falar, é desse jeito, tá? Eu vou colocar uma questão. Há pouco o Luís falou de umas companhias que tiveram problemas ali em 2008. Não referiu o nome, mas julgo que foi por cortesia com as companhias. Se não, eu acho que estava falando da Ara Cruz e da Sadia, que são casos muito interessantes que recomendo. Eu já li um pouco sobre esses casos e são de facto muito, muito interessantes. Eu faço uma pergunta relacionada com esses casos, não é?
o uso de derivativos é comum nas grandes companhias, mas aí, nesses casos, houve um excesso. Ou seja, até que ponto é considerado cobertura de risco, na gestão de riscos de cambiais e de preço de commodities, e quando é que começa a ser especulação por parte da empresa, não é? Que foi o caso que aconteceu nestas empresas, não é? Acredito, Miguel, uma pergunta super pertinente. Obrigado por tê-la feito, inclusive, né? Acho que é Uhum. por essas perguntas que hoje eu tenho trabalho. Então, é uma Uhum. pergunta super pertinente no caso. Então, assim, o que o mercado considera proteção e o que o mercado considera especulação? Quando você tem uma posição e você faz a proteção de 100% dessa posição, você entra na categoria de hedge, né? A gente, como Itaú, inclusive, é um pouco mais rigoroso quanto a isso, e a gente tenta entender qual que é a conjuntura daquela empresa. Então, às vezes, no nosso entendimento, acho que muito particular e proprietário, às vezes aquela empresa não tem condição de fazer 100% da exposição dela do risco. Então, às vezes 100%, na minha opinião pessoal, às vezes 100% você está alavancado também. Mas, assim, para o mercado em geral, se você se você cobrir 100% daquele seu fator de risco, você começa a trabalhar muito mais na casa de exposição, né, de proteção da sua exposição e não de especulação. Tudo que excede isso, você já está entrando no processo de especulação. Então, acaba sendo uma posição mais direcional, tá? Mas não existe um conceito formal de quando você está fazendo aquilo, não. O conceito formal é, se você tem um risco e você está fazendo uma posição contrária a esse risco, porque você quer diminuir esse risco, é hedge. O conceito hoje formal é esse. Se você não tem o risco e você está tomando uma posição direcional, ou seja, eu tenho o meu fator de risco aqui em dólar e eu estou tomando o meu risco em JPY, né, iene japonês, eu estou necessariamente especulando porque eu não tenho esse risco, né? Então, a partir do momento que eu faço 50, 30, 50, 70, 100% da minha exposição mais em dólar, eu estou categorizando aquela operação como hedge e não como especulação. Tá? A diferença que a gente teve nesses casos emblemáticos aí da Aracruz e da Sadia foi justamente o processo de alavancagem. Né? Então, pode até ser que em determinado momento fosse um hedge ali, mas a partir do momento que você quer capturar um risco do mercado, né, um prêmio de risco do mercado, tornando o prejuízo 2 vezes maior do que o benefício que você tem de entrar numa posição, você já saiu um pouco da sua capacidade de fazer proteção de risco e criou uma posição especulativa ali. Posso, Luís? Alô? Claro, claro, Pedro. A pergunta é muito interessante, que eu lembro-me de ler um autor, foi o autor das readings do CFA de derivados, e ele dizia que, na verdade, um hedger, na verdade, tem no seu DNA qualquer coisa de especulador. Vamos lá ver, se eu faço teoricamente uma posição longa no Ford, é, para que é que eu estou a fazer? É porque eu sei que o ativo vai subir, não é? Quer dizer, na verdade, ele diz isso. Para estar a fazer cobertura de risco é porque ele sente que, senão, para ele tomar uma posição ao longo ou curta, é porque ele prevê que o preço, em princípio, pode se deslocar num sentido desfavorável, não é? É interessante essa visão penso que é o Don Chance, é um autor antigo das readings do CFA de derivados, mas pronto, foi só uma parte, mas a ideia é, portanto, a diferença entre o hedging e a especulação, portanto, às vezes é muito ténue, não é? Às vezes pensamos que se ele tem um interesse no ativo, se tem uma posição, não sei lá, tem uma posição de milho, é produtor de milho, ou é comprador de milho, em princípio a posição é de cobertura de risco, e se não tem um interesse em particular no ativo subjacente, é especulação, mas não é assim às vezes tão linear, não é? Eu acho que eu concordo com você, só que eu acho que eu gostaria de adicionar, inclusive, algumas nuances aqui, né? Pois, Acho que a diferença, eu gostaria de dizer que a diferença, isso de uma forma muito autoral, muito opinião minha e não sim, não sim, sim. institucional, mas é que a diferença entre especulação e risco, mesmo nas posições onde você tem uma exposição, acho que está na capacidade de você Pois. administrar aquele risco. Então, a sua capacidade de administração ela diferencia muito se você está especulando
ou se você está hedgeando. Por quê? Até porque o processo de hedge ele trabalha muito através de expectativas também, né? Se você está fazendo hedge, você está naturalmente se protegendo, se está se protegendo, é porque você tem a expectativa de que algo contra a exposição vai acontecer. Mas Pode quando você acontecer naquele começa sentido favorável, exato. isso, mas quando você fala de uma posição de risco, eu acho que a gente traz muito aquele contexto, acho que Markowitz, quando a gente fala de fruteira eficiente, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Sim, Hoje o processo de você fazer uma gestão eficiente de uma posição ou de qualquer tipo de expectativa que você tenha é a sua capacidade de gerenciar aquele risco, né? Então acho que isso é intrínseco de qualquer companhia dentro do nosso mercado, não só o mercado de capitais, mas o mercado de economia real. Se você, sei lá, você monta uma granja é porque você acredita que você tem a capacidade de vender ovos, né? Se a partir do momento que sim. você não tem a capacidade de vender ovos, né, e você monta uma granja, você está especulando de certa forma também. Então, acho que o problema não está nos derivativos, mas na nossa capacidade de gerenciar esse risco, né? E aqui, Hum, internamente, a gente costuma dizer, né, que a gente acredita que muito risco é uma questão de escolha. E não é para você não tem que evitar qualquer tipo de risco, porque se você evita qualquer tipo de risco, você também evita qualquer tipo de retorno, né? Mas exato. você tem que controlar, você tem que ter a capacidade de controlar esses riscos, né? Então, a partir do momento que você não tem a capacidade de fazer o controle de uma exposição cambial, você não tem a sua capacidade de redigiar, você não tem a capacidade de ter aquela exposição, né? Então a gente a gente gosta de falar muito de isso é super comum aqui no Brasil. A gente gosta de trazer muitos casos de companhias que tiveram um revés muito grande com derivativos, mas existe um número super grande de companhias que tiveram um revés por não ter proteção nenhuma também. Né? Existem companhias que quebraram porque o mercado na qual as receitas delas vinham, o mercado na qual elas tomavam seus custos, também explodiu, né? Então, e o período de acomodação não foi o suficiente para aquela companhia se readequar, né? Então, dependendo da ótica com que a gente olha, a gente pode criar essa linha tênue essa linha tênue entre especulação e hedge. Mas assim, acho que uma definição acho que muito pessoal e proprietária que a especulação ela começa quando a sua capacidade de controlar aquele risco termina, né? Excelente, Luís. Excelente, obrigado. Alguém tem mais alguma questão da audiência? Se você tiver tempo, eu coloco mais uma. Se ninguém. Então, com certeza, acho que o tempo todo de vocês. Obrigado. Bom, a nível de tecnologia, né, de sistemas de informação, de software, né, tem vindo grandes evoluções nos últimos anos. E este é um tema extremamente complexo, não é? Opções, a precificação, a gestão do risco. Como é que tem sido como é que funciona a nível de softwares que vocês têm disponíveis? Porque mais que inteligente que uma pessoa seja, sem softwares deve ser difícil gerir isto tudo, várias Com exposições certeza. Pronto, como é que isso funciona aí? Acho que né, a capacidade né, computacional aqui, acho que da sociedade como um todo tem aumentado, isso facilita muito mais a gente, inclusive, aumentar o mercado né, a complexidade das operações. Aqui a gente tem uma agenda, olhando da porta para dentro, né, na nossa casa, a gente tem uma agenda muito forte de tecnologia, né? Então, com diversos produtos de tecnologia, diversos produtos para fazer esse controle. E o processo de controle ele é muito importante para a gente também conseguir fazer esse processo de gestão de risco, de controle operacional, de até fomentar, conseguir oferecer para os nossos clientes soluções mais atrativas. Né? Então, tudo isso ele passa pelo nosso controle. Então, hoje a gente também tenta se limitar a tudo aquilo que a gente pode controlar, isso computacionalmente, softwares, né? A gente fala de software, o processo de uma agenda de tecnologia que é muito forte, né? Hoje, uma coisa que a gente faz, executa muito, e acho que de uma forma muito, muito pioneira aqui dentro do processo do banco, né? É ter uma frente muito forte de tecnologia. A gente consegue hoje entregar produtos muito bacanas sobre tecnologia. Então, hoje, muitos dos nossos clientes que é um mercado OTC, eles conseguem fazer cotação eletrônica, né? Então, para ele contratar um derivativo de balcão, está se tornando tão fácil quanto se contratar um derivativo na bolsa, né? Isso por conta da capacidade tecnológica, né? E a capacidade tecnológica ela é entre tudo, né? Acho que é controle, banco de dados, né?
o processo a gente teve um novo marco aqui de eficiência com a criação das IAs, então a gente tem utilizado muito IA internamente para fazer o processo de tecnologia, né? E não de uma forma assim irresponsável de alucina lá e vê no que dá, mas de entender quais são os pontos em que ela pode criar otimizações, né? Criar performances aqui, ajudar nos processos de controle. Acho que muito coligado com o processo de derivativos, né? A gente tem um mercado de câmbio, ele anda de mãos dadas, o mercado de câmbio e o mercado de derivativos, eles andam basicamente em conjunto ali de mãos dadas, né? E o processo do mercado de câmbio aqui dentro do Brasil é extremamente regulado, extremamente acompanhado para entender o que está acontecendo sobre PLD no processo de lavagem de dinheiro, para onde é que está sendo mandado esse dinheiro, se está sendo respeitado os processos de sanções, os acordos internacionais. A gente tem uma agenda muito forte sobre isso e o processo tecnológico, o processo de desenvolvimento tecnológico, eles ajudam muito. O software dentro de casa hoje, a maior parte dele é proprietário ou ele é feito em conjunto aqui com companhias de desenvolvimento de software para produzir para a gente, tá? A gente tenta não terceirizar esses processos, né? Mas a tecnologia, acho que é um parceiro fundamental para que a gente consiga, inclusive, aumentar o acesso das outras pessoas ao mercado e tornar esses processos mais baratos, né? Querendo ou não, esse custo que a gente tem de fazer o controle, ele reflete no preço dos derivativos, né? Então, porque refletem na liquidez, refletem nos preços do mercado. Perfeito, Luís, perfeito, obrigado. Audiência, mais alguma questão? Eu Na acho que verdade, não. olha, Alguém? eu não tenho uma questão. Só queria perguntar se o material foi aqui partilhado, se vai ser disponibilizado no e-mail. O, o Luís, se quiser compartilhar o Consigo, material, pode compartilhar. não, se for tiver ok aqui para o Miguel, eu compartilho o material Sim. aqui, sem problema nenhum. Mas eu também acho que a reunião fica gravada, né, Miguel? Então, E Sim. também eu queria, se pudesse, deixar a bibliografia em função do que foi aqui apresentado, nesse caso, acerca dos trades e swaps, nesse caso. A biografia, como assim? Tipo, os livros que foram consultados para elaborar. Bibliografia, 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 ok. bibliografia. Ok, ok. Ahm, tá bom, se o Luís tiver, não sei se não, com algumas coisas certeza, que vieram mesmo. a gente tem bastante livro-texto aqui que fundamenta os modelos principais. Acho que, inclusive, fazendo uma propaganda aqui para a CFA Society, o curso, o processo de aquisição do charter, ele ensina bastante a gente a fazer esses modelos de precificação. Existe uma matemática ali extensa dentro do processo de formação do Society. Então, os livros do CFA, eles também servem ali como livro-texto para a gente quando a gente está em dúvida de como ataca conceitualmente algum tipo de instrumento também, tá? Então, pode deixar que eu compartilhe a bibliografia, assim. Acho que tem mais duas perguntas no chat, acho que se não tiver problema, Miguel, posso responder as Sim, duas. vai, claro. Acho que o primeiro é do Antônio aqui sobre se é saudável esse Boreter ter apenas um banco liquidante. Assim, depende muito do processo, como eu trouxe ali, da política de gestão de risco da empresa, tá, Antônio? Honestamente, na minha visão, é sempre bom você ter mais contrapartes para que você consiga mitigar o risco de contraparte. Também é um risco que ele entra nesse modelo, né, no modelo de gestão de riscos. Né? Você ter mais de uma contraparte, ele ajuda você a diminuir esse risco, né? Mas necessariamente nem todas as contrapartes vão ter preços competitivos, né? Então, acho que varia muito dentro do processo da empresa. Acho que se o tamanho do derivativo que você tem, o tamanho da exposição que você tem é relativamente pequeno e operacionalmente para você é mais custoso, né? O risco operacional de você ter várias contrapartes é maior do que o risco de contraparte, eu acho que tá ok você ter um banco liquidante, mas acho que no livro-texto assim é sempre melhor você ter mais de um parceiro para que você consiga distribuir esse risco, tá? E acho que tem uma pergunta aqui do Carlos Alberto. Os critérios práticos para usar separar o carry econômico dos forward points e prêmios associados à liquidez e à escassez do dólar, né? Acho que em mercados ilíquidos. Acho que a gente passa por aqui dentro do Brasil, a gente acaba sendo um mercado que tem uma baixa movimentação assim, de capital, e isso ajuda e atrapalha também um pouco, né, Carlos? Assim, critérios práticos para separar
o carry dos forward points é muito difícil, assim, porque também qualquer o preço de tela, ou qualquer preço que você coloque, para justificar se a diferença está associada à liquidez ou à falta de oferta e demanda, vai ter que ser com base em estudos econométricos ali e fundamentado e realizando uma análise fundamentalista para ver se faz sentido. Por quê, né? Em mercados líquidos, o impacto ali de você não ter a moeda circulante ali para você acaba impactando no fato de demanda e oferta e acaba influenciando de fato no prêmio do câmbio spot e do câmbio de forward, né? Aqui, trazendo um paralelo para nossa realidade brasileira, nosso Banco Central, assim, quando tem um problema de liquidez, ele atua com leilões de linha, né? Então, ele injeta dólar na economia com a promessa de recomprar esses dólares mais tarde. Isso para aumentar a quantidade de dólares em situação e diminuir os prêmios de liquidez que tem. Mas necessariamente mercados ilíquidos é muito mais difícil você separar o carry econômico. Uma metodologia básica aqui para a gente fazer esse tipo de separação é fazer uma conta com as curvas livres de risco, né? Então, se a sua conta de curva livre de risco está te dando, acho que 2 ou 3 forward, 300 ou 400 forward points ali, e o mercado está negociando isso a 400, 500, você sabe que 100 forward points ali, eles derivam de alguma coisa, né? Pode ser um risco de liquidez, pode ser um prêmio ali de risco de crédito, de contraparte, ou pode ser associados ali a um choque econômico, mas existe ali um prêmio de risco, né? Então, acho que o exercício mais fácil aqui é entender qual que é o valor justo daquilo, né? O valor sem você com todas as presunções que as curvas de mercado são livres de risco, o teu mercado ele é totalmente líquido para fazer esse tipo de modelagem, entender qual que é a diferença daquele preço que você chegou para o preço que está sendo praticado na tela. Tá? Tá, Boa tarde, chama Hércio. Eu tenho aqui uma pergunta um bocado breve, mas assim muito concisa. É o seguinte, para mim que sou um corretor, eu gostaria de saber quais são os cenários aqui de arbitragem possíveis ou a serem criados para o investimento em derivados. Assim, vamos lá dizer, imaginemos que eu tenha um cliente que queira, esteja interessado em fazer investimento em derivados, não é? Quais são os cenários que eu possa criar aqui, de forma a que tenha aqui capacidade de arbitragem, rendimentos que eu possa apresentar ao meu cliente, de forma que ele possa fazer investimento nessa área? Não, acho que é perfeito, Alex. Assim, a arbitragem ela pressupõe que você tem acesso a dois mercados com preços diferentes, assim, basicamente, né? Então, quando a gente fala para clientes, olhando aqui para dentro do banco, a gente fala de clientes corporativos ou clientes em wealth, né? Que tem uma maior facilidade de acessar esses mercados. Essas instruções elas se dão principalmente quando você consegue fazer um processo de captação, né? Ou você tem alguma vantagem competitiva para algum tipo de situação. Trazendo aqui um comparativo real, aqui, sei lá, para clientes corporativos, que acaba sendo o lado que eu acabo observando mais, geralmente está associado a um processo de, por exemplo, captação em uma taxa diferente. Então é muito comum companhias internacionais elas financiarem a captação das suas subsidiárias, assim, no cenário nacional aqui, por exemplo. Então Então, em estamos vez a dele falar mais em cobertura do que necessariamente rentabilidade. isso, necessariamente rentabilidade. Pode ser um processo, mas pode ser a gente pode olhar para um viés de rentabilidade também. Estava olhando no processo de captação, que é o que eu acho que é mais fácil para eu fazer associação. Mas você tem a capacidade de captar em um mercado ou de aplicar nesse mesmo mercado com uma vantagem ali, um spread, né, uma diferença entre a taxa livre de risco ali, ou a taxa de mercado e o teu cenário nacional, você consegue utilizar derivativos. Então, só voltando um pouco no exemplo para trazer materialidade, se um cliente consegue captar, sei lá, 100 bips abaixo da Treasury, que é comum às vezes, né?
eles darem um crédito incentivado para esse tipo de cliente. Ele consegue, através de um derivativo, quando ele transforma esse tipo de incentivo em, sei lá, usando uma moeda local aqui em reais, ele consegue ficar 100 bases abaixo da nossa curva de mercado aqui nacionalmente. Então consegue ficar 100 bases abaixo da Selic, por exemplo. Isso é um conceito de arbitragem onde ele consegue oferir essa diferença como lucro, né? Também, se a gente olha num processo ali de aplicação, então, se o teu cliente tem uma capacidade, um benefício governamental em que ele consiga, sei lá, fazer uma aplicação fora e ele tem um benefício por estar fazendo essa aplicação fora em 50 bases, 30 bases, 20 bases, você consegue usar um derivativo, um swap, né, para capturar essa distorção, né? Você consegue arbitrar esse tipo de vantagem para fazer ele receber a mesma quantidade na moeda local ou em uma moeda em que ele acredita que ele vai ter um retorno maior ou faz sentido para ele ter aquela exposição àquela moeda. Então ele vai ter essas mesmas 30, 20, 40 bases ali como diferença, né? Então você consegue capturar essa diferença ali sem necessariamente proporcionar risco para o teu cliente, né? Sem criar um adicional de risco, né? Acho que ficou claro? Afirmativo. Afirmativo. Perfeito. Mais alguma questão? É, acho que não. Já foram muitas questões. Bom, Luís, muito obrigado, foi espetacular. E assim terminamos mais um workshop com o CFA. Neste caso, trouxemos o Luís Pedro Costa e Silva, CFA do Brasil, para falar sobre o tema mais complexo que abordámos desde o início. Acho que foi espetacular. Novamente, os meus agradecimentos ao Luís, à CMC por esta parceria e a toda a audiência. Chegámos a ter mais de 90 pessoas na audiência. Um agradecimento a todos por terem estado aqui e por terem colocado questões. Agradeço, Miguel, novamente pelo convite. Espero que vocês tenham saído com menos dúvidas do que entraram. Acho que esse é o objetivo. E fico à disposição aí. Acho que deve ter meu LinkedIn aí em algum lugar. Eu vou dividir o material, então fico à disposição para qualquer tipo de contato, tá? Perfeito, Luís. Perfeito. Um prazer. Obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, obrigado. Obrigado.